Aleluia, graça e paz, amados. Amém? Dele é o reino, o poder, a glória, a força para sempre. Ele é o nosso Deus, aquele que antes que nós viéssemos a ser formados no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia e nos chamava pelo nome. Aquele que escreveu uma história para cada um de nós, e que hoje você que está aqui nessa noite, neste lugar, você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, você tem o privilégio, a oportunidade de dizer sim para o propósito dele na sua vida. Nós temos essa oportunidade, como já foi falado aqui nessa noite, de adentrarmos ao Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, liberando a entrada para que nós pudéssemos assim servi-lo e adorá-lo diante da face dele. Amém, queridos? Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos. Muito bom ter vocês aqui conosco. A vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, que você possa, como já foi pedido, compartilhar para outras pessoas terem também o acesso a esse mesmo privilégio que você está tendo de serem ministrados pela palavra de Deus. Próximo domingo teremos aqui conosco o pastor Aloísio. Ele esteve aqui no domingo passado, e próximo domingo, dia dos pais, ele vai estar ministrando aos nossos corações aqui, e que os irmãos possam vir, trazer alguém para poder ser ministrado também, em nome do Senhor Jesus. É o dia dos pais, não é isso? E nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor com alegria, porque o nosso Deus é um Deus bom, cujo amor dura para sempre, cuja fidelidade dura para sempre. Esse é o nosso Deus. Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje temos a nossa ceia, iremos cear mais uma vez, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus determinou para nós, que o fizéssemos sempre que nos reuníssemos em memória dele, até aquele dia em que ele vier nos buscar. Então faremos mais uma vez juntos aqui como igreja, celebrando, comendo do pão, bebendo do cálice e anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Esse texto que nós queremos ler hoje, capítulo 4 do Ato dos Apóstolos, versículo 13, apenas o versículo 13, ele é um texto que ele vem inserido logo após os discípulos terem operado no Espírito uma cura maravilhosa que aconteceu quando Pedro e João subiram ao templo para adorar, e estava ali, como já ministramos aqui uma outra vez, um mendigo à porta do templo, pedindo uma esmola, querendo receber deles alguma coisa. A palavra do Senhor diz, aquela frase célebre, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E é isso que nós temos feito aqui neste lugar, é dessa forma que nós vivemos, podendo dar àqueles que estão ao nosso redor, aquilo que nós temos recebido do Senhor. E a palavra do Senhor diz que depois disso, eles foram intimados diante dos religiosos da época, dos sacerdotes, para prestarem esclarecimentos do porquê que eles estavam fazendo aquilo, e eles então vão diante do sinédrio, diante do sumo sacerdote, e eles testemunham daquilo que Deus havia feito através de Jesus Cristo na vida deles, aquilo que Deus tinha feito também através da vida deles para aquele aleijado que estava ali agora sarado, são, curado. E Paulo e João, ou Pedro e João, eles dão esse testemunho diante de Deus. E quando os homens viram, diz o texto, a forma deles agirem, a coragem deles, aquilo que Deus estava fazendo por meio deles, eles foram obrigados a entender, a reconhecer que eles haviam estado com Jesus. E nós queríamos falar sobre isso nessa noite, as marcas do companheirismo de Cristo. Todas as nossas amizades, elas nos marcam, elas nos influenciam, elas operam nas nossas vidas transformações. A palavra do Senhor diz que nós precisamos escolher bem
aqueles com quem andamos, porque as más companhias, ou as más conversações, dependendo da tradução, elas corrompem os bons costumes. Existe um ditado popular que também, ele não é bíblico, mas ele é baseado nos princípios bíblicos, que diz: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Por quê? Porque é impossível nós nos relacionarmos com alguém sem sermos influenciados por eles e sem influenciarmos a ele de alguma forma. E dessa forma, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a nossa caminhada com Deus precisa ser influenciada por Ele, a nossa vida precisa ser influenciada por Ele. Quando nós andamos com Deus, nós certamente seremos influenciados pela presença dEle, pela vontade dEle, pelo propósito dEle para as nossas vidas. Agora nós precisamos entender que sermos influenciados por Deus, que termos nas nossas vidas o agir de Deus, a operação de Deus, não significa nós falarmos aquilo que é a vontade de Deus e dizermos o desejo do nosso coração, simplesmente de que essa vontade se estabeleça em nós. Não. Mas essa influência precisa ser demonstrada principalmente em duas circunstâncias: na nossa ousadia em falarmos a respeito dele, e na nossa prática que reflita o agir dele, o caminhar dele nas nossas vidas. Diz assim então o texto, aqueles que abriram capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 13, diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos te dar graças nessa noite. Que privilégio é poder nos reunirmos diante da tua presença como igreja, compartilharmos, Senhor, da tua graça, do teu favor, partilharmos da comunhão contigo e com os nossos irmãos aqui deste lugar. Poder, Senhor, ministrar a tua igreja, a tua noiva nessa noite, é um privilégio. Poder, Senhor, compartilhar deste pão, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, é um privilégio. Mas que nessa noite o teu Espírito possa ir além daquilo que nós podemos falar, daquilo que nós podemos transmitir aos ouvidos da tua noiva aqui neste lugar, e aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, de lugares tão longínquos deste nosso Brasil e também do nosso planeta, Pai. Por isso nós clamamos, e debaixo da tua dependência nós rogamos: fala aos nossos corações, fala-nos nessa noite, Pai, que cada um possa refletir nessa noite quais são as marcas do companheirismo de Cristo nas nossas vidas, que nós possamos, Senhor, refletirmos no íntimo do nosso coração, onde é que nós temos demonstrado essa firmeza, essa segurança, a ponto das pessoas serem obrigadas a reconhecerem que o nosso companheiro, aquele que caminha conosco, o divino companheiro do caminho, é Cristo Jesus, é aquele que caminha conosco, que anda conosco todos os dias. Muito obrigado, Pai. Fala-nos. Não permita que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que todos sejamos transformados pela tua palavra, que todos sejamos transformados pelo teu Espírito, pelo teu mover nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Falamos aqui uma outra vez, queridos, a respeito das marcas, as marcas de Cristo. Não sei se os irmãos lembram quando nós falamos que as cicatrizes, as marcas que ficam na nossa vida, elas podem ser encaradas de diversas formas, e uma delas é a forma de nós nos lembrarmos daquilo pelo qual passamos e das vitórias que tivemos. Elas podem ser simples cicatrizes, ou elas podem ser a marca do nosso amor, a marca da nossa fidelidade, a marca do nosso cuidado, a marca do nosso carinho. Lembro-me que certa vez, um garoto que estava entrando na adolescência, depois de
ter vivido ali tantos anos, quase 12 anos com a sua mãe, ele um dia chegou para ela e disse: mãe, eu amo os seus cabelos, eu amo o seu rosto, você é muito linda, mas as suas mãos, elas são tão feias. A mãe tinha as duas mãos queimadas, extremamente cicatrizadas, enrugadas, por causa de uma queimadura grave. A mãe olhou para a criança e disse: filha, eu vou te contar a história das minhas mãos. Quando você era ainda um bebê, por um descuido a nossa casa pegou fogo, e quando eu vi, você estava no seu berço e o seu quarto estava em chamas. Eu entrei na casa, e para poder salvar você, eu tive que retirar algumas cortinas que estavam nas portas, porque não tinha porta, eram só cortinas pegando fogo, e eu agarrei você e tirei você para fora. Desde então, as minhas mãos ficaram assim. Aquele jovem pré-adolescente olhou e disse: eu continuo achando lindo os seus cabelos, eu continuo amando o seu rosto, mas de hoje em diante as suas mãos para mim são as mais preciosas. As nossas marcas, as nossas cicatrizes, elas precisam refletir algo nas nossas vidas e na vida de alguém. Muitas vezes as cicatrizes, elas não são visíveis fisicamente, mas são cicatrizes no nosso coração, cicatrizes de um amor, um carinho, um cuidado que nós tivemos para com a vida de alguém. Muitas vezes não fomos correspondidos. Muitas vezes essas cicatrizes, elas tendem a querer fazer com que o nosso coração se entristeça, porque muitas vezes elas são frutos da reação indigna de alguém. Mas eu queria que você entendesse nessa noite, como falamos de uma outra vez, hoje, nos céus, do lado de Deus, a palavra do Senhor diz, conforme Ele mostrou para Estevão, quando estava sendo apedrejado, que ele viu Jesus assentado do lado do Pai. E quando João em Apocalipse vê o mesmo Cristo, ele diz que viu alguém que estava ali, o Cordeiro, como que havia estado morto, mas que havia ressuscitado. Quando os discípulos o encontraram, depois de ressurreto, quando eles estavam numa casa fechada, e Jesus adentrou sem abrir as portas, se colocou no meio deles, mostrou as marcas dos cravos nas suas mãos. Ele não teve vergonha das suas cicatrizes. E aquelas cicatrizes eram por você e por mim. Pessoas indignas. Pessoas que andavam de costas viradas para ele. Quando Paulo vem falar sobre isso, ele diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não se envergonha das marcas que ele tem por causa de você e por causa de mim. Ele foi assunto aos céus, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Poderia não ter as marcas, mas ele guarda as marcas para lembrar do amor dele para com as nossas vidas, para nos lembrar do amor dele para conosco. E nesse dia em que Pedro e João estavam ali diante daqueles homens que os estavam inquirindo por causa do que eles haviam manifestado,
Eram homens comuns. O texto faz questão de dizer que eles perceberam que eles eram homens comuns e sem instrução. Mas eles haviam sido marcados no íntimo da sua vida, eles tinham sido marcados na sua alma, por alguém com quem eles tinham caminhado. Eram pessoas imperfeitas como você e eu, pessoas que a maioria daqueles que andavam com eles não dariam por eles, como diz o ditado, $1 furado. Mas um dia eles encontraram um homem que os escolheu. Em especial a Pedro disse: venha e eu vou fazer de você um pescador de homens. Um homem truculento, rude, que achava que poderia resolver tudo na força do seu braço. Mas um dia, esse mesmo homem, no momento mais difícil da vida do seu mestre, ele simplesmente disse que não o conhecia. Fraquejou, fugiu, o traiu. Desanimado depois, foi pescar, voltou ao seu ofício antigo, e o mestre foi ao encontro dele, para poder marcar uma vez mais o seu coração. E à beira da praia, caminhando ao lado de Cristo, Pedro o ouve dizer: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, a partir daquele momento, a partir daquele dia, em especial a história de Pedro mudou, foi transformada. E neste momento, quando ele opera aqui esse primeiro milagre, a palavra do Senhor diz que eles estavam falando ali ao povo do que Deus havia feito por meio deles. Então chegou o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando a um número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os outros da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca do que foi, de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A ousadia de Pedro e João diante daqueles que haviam matado a Jesus, diante daquele que poderia não apenas prendê-los, mas ordenar a execução deles. Mas eles haviam sido marcados no seu interior, eles haviam sido marcados na sua vida pela companhia de Jesus, pela presença de Jesus na vida dele. O medo já não fazia mais parte da vida deles. Eles simplesmente eram ousados, corajosos,
Mas corajosos para quê, queridos? Corajosos para falar às pessoas que estavam ao seu lado, dizendo: olha, não existe outro meio pelo qual você pode ser salvo, não existe outro jeito, não existe um jeitinho, não existe um caminho alternativo, não. O único modo, o único meio pelo qual você pode ser salvo é Cristo Jesus. Esse que vocês rejeitaram, que crucificaram, mas Deus ressuscitou. Essa coragem, essa disposição de fazer a diferença, fez com que aqueles homens reconhecessem que eles haviam estado com Jesus. E a minha pergunta nessa noite é: quando as pessoas olham para você, eles conseguem ver em você alguém que caminha com Jesus? A sua ousadia, a sua fala, o seu modo de agir, o seu modus operandi, a forma de você agir, demonstra que você anda com quem? A sua fala, as suas expressões, os seus olhares, eles falam muito de quem é a sua companhia, de quem é aquele com quem você anda. As marcas do amor de Cristo para com as nossas vidas continuam presentes nas mãos dele, continua presente do lado, nos pés. E a minha pergunta nessa noite é: onde estão na sua vida as marcas do seu companheirismo de Cristo Jesus? Será que você tem ousadia? Será que você tem expressado e as pessoas têm conseguido perceber isso? Ou você é daqueles que tem a sua amizade com Cristo escondida? Você prefere manter algumas pessoas ao seu lado do que revelar que você é alguém que caminha com Cristo? Muitas vezes as pessoas, e foi assim nos dias que Jesus estava, a palavra do Senhor diz que muitos dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes, aliás, dos escribas, dos fariseus, haviam crido em Jesus, mas eles não se manifestavam publicamente, porque ele tinha medo dos demais. Eles tinham medo de perder a posição, eles tinham medo de perder a amizade, e por isso eles preferiam esconder a amizade que eles tinham, ou até mesmo a admiração que eles tinham por Jesus, do que eles assumirem e receberem de Deus a transformação em seus corações e a vida eterna. E na sua vida? As pessoas, elas têm visto em você as marcas de Cristo Jesus? Quando as pessoas ouvem você falar, eles dizem: é simples, talvez sem muito estudo, mas tem algo diferente aí. Tem algo diferente nesse falar, tem algo diferente nesse agir. É impossível alguém andar com Jesus e não ser influenciado por ele, e não fazer, e as pessoas ao seu redor não perceberem que ele é alguém que tem algo diferente na sua vida. Se as pessoas não conseguem ver Jesus em você, se as pessoas não conseguem ver em você essa coragem, essa disposição, se alguém não consegue ver em você essas marcas do seu companheirismo com Cristo, cuidado. Pode ser que você pense que esteja andando com Ele, mas na verdade não esteja. Existe uma diferença entre seguir Jesus e perseguir Jesus. Existia uma multidão que estava em quase todos os lugares que Jesus estava, e foi a mesma multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Porque era uma multidão que, quando Jesus ia tratar os problemas na vida deles, eles viravam as costas e iam embora. A palavra do Senhor diz, de um momento em que Jesus começa a falar, e ele começa a dizer, inclusive uma passagem referente, fazendo alguma ligação com a ceia, com esse simbolismo da ceia. Ele diz: olha, se vocês não comerem do meu corpo, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não terão parte comigo. E aquelas pessoas que estavam sempre ali ao seu redor,
começaram a sair de um por um, foram abandonando a ele, dizendo: não, isso é demais para mim. Ele olha para os discípulos e diz: vocês também não querem ir? Porque Jesus não estava preocupado em ajuntar muita gente para segui-lo, ele estava preocupado naqueles que o seguissem, tivessem os seus corações transformados. Como é que você reage quando Deus começa a tratar aquilo que precisa ser transformado na sua vida? Você chega mais perto e diz: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou você faz como o jovem rico, quando Jesus diz: se você quer ser perfeito, vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres, venha e siga-me, e você terá um tesouro nos céus. E a Bíblia diz que ele virou as costas e foi embora triste. Existem algumas coisas na sua vida, as quais você não está disposto a mudar, você não está disposto a transformar, a abrir mão, por causa do companheirismo de Cristo. Nessa noite nós estamos aqui, e através desse símbolo, do pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi dilacerado, que foi moído em nosso lugar, que foi entregue em nosso lugar, através do cálice, do suco de uva que representa o sangue de Cristo, que foi derramado, o sangue purificador, remidor, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Ao participarmos disso, nós estamos declarando que nós reconhecemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Nós estamos declarando que nós temos a consciência de quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação diz, João capítulo 3, versículo 17, salvo melhor juízo, ou 18, a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E porque as suas obras eram más, eles não queriam vir para a luz, para que as suas obras não fossem conhecidas. Versículo 18 do capítulo 3 de João: quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédios de Deus. Coloque-se de pé nessa noite. Não basta você conhecer e falar do amor de Deus para com a sua vida. Não basta você simplesmente saber que Deus enviou o Filho dele para morrer em seu lugar. É preciso saber se você está disposto, se você está disposta a transformar a sua vida e a dizer para Ele que você abre mão daquilo que é o pecado, você abre mão daquilo que ofende a santidade de Deus, para viver o projeto dele para a sua vida. Assim como nessa história em que contamos das mãos da mãe que eram queimadas para que o filho fosse salvo, para que o filho tivesse sido salvo, assim também quando você olha para a palavra de Deus, nós vemos as mãos do nosso Senhor, que foram atravessadas por meio dos cravos, para que você e eu pudéssemos ter as nossas vidas salvas e transformadas. Feche os seus olhos. Essa mesma mão é a mão que bate à porta do seu coração nessa noite. A mão que foi cravada lá na cruz é a mão que bate à porta do nosso coração, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. É isso que Deus quer para você nessa noite. Abra a porta do seu coração, diga para ele, diga: Senhor, até hoje eu não tenho em mim essas marcas desse companheirismo, porque eu não tenho andado contigo. Talvez você até se diga cristão, você até se diga cristã, mas as marcas do companheirismo de Cristo não estão presentes na sua vida. Hoje, se você o ouvir batendo na porta do seu coração, abra, porque Ele não quer apenas ser alguém sobre quem você canta, ou sobre quem você fala. Ele quer ser alguém que habita com você, que habita no seu coração. Ele quer ser alguém que transforma as suas cicatrizes em troféus, para que você possa olhar para elas e dizer: o sangue de Cristo Jesus transformou a minha vida. O que antes doía, agora já não dói mais. Aquilo que o inimigo, aquilo que as pessoas fizeram contra mim, que acharam que ia me destruir, o meu Deus me deu o privilégio de levá-los aos pés da cruz. E deixando aos pés da cruz, você pode ser livre nessa noite. Você pode ter a sua vida transformada. Coloque a sua vida diante dele nessa hora. Diga para ele, diga: Senhor, eu quero a tua companhia, eu quero a transformação na minha vida, eu quero essa ousadia, mas eu quero antes ter essa experiência contigo, essa mesma experiência que Pedro teve, que João teve, essa experiência, Senhor, de ter a cura no meu coração, a transformação da minha vida. Diga: Deus, eu preciso disso. Se você ainda não experimentou isso, essa noite Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar o seu entendimento. Então somente decida abrir o seu coração e o convide. Diga: Senhor, quantas vezes me perguntaram se eu era cristão, se eu era crente, e eu disse não, porque eu me envergonhava de ti. Mas hoje eu quero convidá-lo para poder ser o Senhor da minha vida. Eu quero convidá-lo para ser o Senhor das minhas derrotas e o Senhor das minhas vitórias. Eu quero te entregar os meus fracassos e entregar também os meus sucessos e as minhas vitórias. Deixe Ele ser Senhor da sua vida. Deixe Ele operar. Abra a porta para essa mão furada, para essa mão que foi ensanguentada em seu lugar nessa noite. Abra a porta do seu coração para que Ele possa entrar e para que Ele possa cear com você, Ele possa compartilhar com você dos planos dEle, do propósito dEle. Diga: eu me rendo a Ti, Jesus. Eu quero orar com vocês nessa noite. Mas a oração que realmente vai fazer a diferença na sua vida é a que você faz. É aquela que você faz diante dele. Ele está ouvindo, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece, antes que as palavras cheguem nos seus lábios, Ele já as conhece, mas Ele quer que você fale, para que isso fique notório, para o reino das trevas, para o reino da luz, para que isso fique marcado, para que seja um divisor de águas, onde Ele possa ter essa convicção de que você decidiu entregar a sua vida para Ele, e dizer: eu quero viver uma nova história, Senhor. A partir de hoje a minha vida será vista como a vida de alguém que caminha contigo. Aquelas mãos furadas eu aceito sobre mim nessa noite, e entrego a Ti a minha vida em todos os meus caminhos. Senhor, eu quero Te agradecer pelo privilégio de nessa noite
podermos estar em torno da tua palavra e saber, Deus, que a tua presença nas nossas vidas nos marca. Que nesse momento onde ou quando o teu Espírito está ministrando aos nossos corações, está trazendo à luz, Senhor, a nossa forma de viver, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, aquilo que temos feito, aquilo que pensamos quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro. Senhor, que cada vida seja impactada nessa noite pela tua palavra, e que possamos olhar e perceber se há ou não em nós as marcas desse companheirismo de Cristo, se há ou não em nós, Senhor, as marcas de que o Senhor caminha conosco, de que o Senhor habita em nós. Sim, Senhor, somos pessoas comuns, mas nós queremos caminhar na tua presença, queremos ser influenciados por ti, queremos nunca mais sermos os mesmos, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, e se há alguém nessa noite fazendo uma aliança contigo, entregando a vida a ti, fazendo, Senhor, uma aliança para viver não mais para si mesmo, mas para viver para a glória e para o louvor do teu nome, que o teu Espírito, segundo a tua palavra, venha operar uma transformação no coração, Senhor. Senhor, se há alguém ouvindo a tua voz, se há alguém ouvindo o bater das tuas mãos na porta do seu coração e abrindo nessa noite, que a tua presença, Senhor, invada esse coração, que a tua presença, Senhor, transforme a dor, transforme o sofrimento, transforme, Senhor, o pesar, transforme as enfermidades, porque tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, tu és Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. E ministra, Senhor, a cada coração neste lugar, ministra a cada vida neste lugar, que todos nós possamos sair, Senhor, para as nossas casas com a segurança de que nós caminhamos contigo, de que temos na nossa vida as marcas de Cristo Jesus. Assim como Paulo disse, que ninguém mais me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus, as marcas do senhorio de Cristo sobre a minha vida. Que seja também, Senhor, sobre as nossas vidas, que no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que estejamos, as pessoas possam olhar e possam ver que nós caminhamos contigo, que a nossa vida está na tua presença, está diante de ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua vida em nós. Muito obrigado por cada vida aqui neste lugar, e continua, Senhor, falando aos nossos corações, porque a tua presença é que faz toda a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus.